Olá! O nosso tema de hoje é a terceira revolução industrial. Revolução que a gente também pode chamar de revolução técnico-científico-informacional. O que você precisa saber? Ela se iniciou na segunda metade do século XX e ficou marcada pelo surgimento e pela difusão de novos meios tecnológicos e também o modelo da produção, além da mudança na política, na economia e na parte social. A primeira grande mudança foi na relação do homem com o meio natural, que passou a extrair mais devido ao seu modo de vida se concentrar na produção industrial. Então, automaticamente, necessita de mais recursos. Se necessita de mais recursos, precisa explorar mais o meio natural. Bem, o desenvolvimento de novas técnicas para atender essa demanda por recursos também foi alterada, porque nós vamos ter um maior desenvolvimento do meio técnico. O que é esse meio técnico? É o conjunto de técnicas e instrumentos para facilitar o trabalho. Tá? Então vamos lembrar aí, máquinas, escavadeiras, furadeiras, assim como várias outras coisas. Bem, isso são as primeiras máquinas, mas hoje, na terceira revolução industrial, a gente não vai falar só delas. Vamos falar principalmente dos meios, das máquinas que vão facilitar a comunicação, os meios de transporte que vão ficar muito mais eficientes. Então, esses dois eles vão marcar bem esse período, que é justamente uma eficiência. Os meios de transporte estão muito rápidos hoje. A gente consegue se locomover pelo globo com muito mais facilidade. Então nós vamos ter esse fluxo de pessoas, de mercadorias e informações muito mais acelerados e muito mais eficazes. Ou seja, nós vamos ter transporte aí entre continentes com semanas ou até em uma semana, falando de avião, aí você consegue em questão de horas chegar de um continente ao outro. Bem, o que isso aconteceu? O que isso levou a acontecer? Um grande desenvolvimento das empresas multinacionais, que são essas empresas que possuem as suas sedes nos países desenvolvidos, na sua maioria, e possuem as suas fábricas nos países subdesenvolvidos. Justamente porque elas buscam nos países subdesenvolvidos os fatores locacionais. O que são esses fatores locacionais? Mão de obra barata, facilitação em impostos, subsídios, que nós chamamos, baixa fiscalização, principalmente com relação ao meio ambiente, proximidade na matéria-prima, entre vários outros fatores. Assim, a gente vai ter o surgimento de um novo modelo, porque como você tem um avanço tão rápido nas tecnologias, porque a ideia é produzir para aumentar o consumo e vice-versa, um está diretamente relacionado ao outro, então a gente tem aí o surgimento de um novo modelo, que é o modelo just in time, ou seja, que é a produção de acordo com a demanda. Então essas multinacionais elas vão ser agora marcadas por esse novo modelo just in time. Então, nesse cenário, a gente vai ver o Fordismo dar lugar ao Toyotismo, que vai ser marcado pela flexibilização dessa produção, ou seja, nós vamos ter a demanda, vai ser a produção de acordo com a demanda, nós vamos ter uma produção desconcentrada, ou seja, na produção de um carro, cada peça foi produzida em alguma parte do mundo, Então vamos dizer que o plástico foi elaborado na China, o metal em algum país da África, o pneu, vamos dizer assim, foi produzido na Itália e foi montado aqui no Brasil. Então os meios de comunicação mais eficientes e também de transporte fazem com que esse modelo, de flexibilização seja mais aproveitado e implementado. Então, é a nova cara da produção. E falando ainda, alguns pontos importantes, não podemos de deixar de lado
Grande avanço na informática, na robótica e na automação, que possibilitam o surgimento, a substituição da mão de obra humana por robôs. Então, o que isso vai gerar? Até pela inteligência artificial que tanto falamos hoje. Então, isso gera também um desemprego estrutural, ou seja, nós acabamos com funções que eram desempenhadas por pessoas e agora passam a ser desempenhadas por máquinas. Então, há uma substituição, há o fechamento dessa vaga, desse tipo de emprego para um determinado grupo de pessoas. E essas pessoas se veem sem ter o que fazer. Então, assim, elas precisam se qualificar. Então, isso vai mostrar para a gente que o mercado, esse novo mercado, dessas novas multinacionais, elas vão precisar de uma mão de obra cada vez mais especializada, cada vez mais qualificada. Bem, vimos assim também alguns empregos desaparecerem, mas ao mesmo passo também vimos novos